parábola de Zaqueu, né, o publicano. E o que é que a Bíblia diz quando Jesus chega lá? Ele olha para Jesus, quando Jesus chega na casa, e o que é revelado? É revelado a identidade de Zaqueu. Quem revelou a identidade de Zaqueu? A presença de Cristo. A presença de Cristo revela o quê? A identidade. O que ele diz? Que ele é Zaqueu? Ele diz que ele é um publicano? Ele diz que ele é um homem rico? Ele diz que ele é um homem bonito? Ele diz que ele é um homem bem sucedido? Ele diz que ele é um homem de uma posição social elevada? Ele diz que ele é um que senta, que entra nos melhores ambientes? Não, ele diz, eu sou o quê? Ladrão. Olha por que nós não gostamos de Jesus. Porque a presença de Jesus revela quem ele é? Não. Ele não precisa se diminuir, ele não precisa fazer competição. O que o diabo disse no capítulo 4? Mateus, Lucas, capítulo 4. O que o diabo disse? Se tu és o Filho de Deus, está aqui essa pedra, transforma em quê? Em pão. Jesus tinha dúvida de quem ele era? Não. Jesus tinha todo o poder para transformar a pedra em pão? Tinha. Aí eu te pergunto, ele fez o que eu faço? Ele fez o que você faz quando é confrontado? Ah, tu não pode fazer, você vai lá e faz? Ah, você pode fazer, você faz pior ainda? Não. O que ele fez? Pregou uma palavra para Satanás. Nem só de pão? Viverá no homem. Por quê? Porque dentro dele há uma revelação. Dentro de Jesus há uma revelação. E a revelação que há dentro dele é divina. Não é humana. O homem se empolga. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11 e capítulo 12, ele vai estar falando acerca de quê? De se gloriar, de gloriar a si mesmo. Só que ao mesmo tempo que ele fala assim, eu quero me gloriar, é necessário que eu continue a me gloriar. Aí a Bíblia fala no capítulo 12 de 2 Coríntios o seguinte, mas para que eu não me gloriasse acerca das revelações que me foram passadas, o Senhor me deu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás a me esbofetear, ou outras traduções, para me envergonhar. Então escute bem, o Senhor ele não tem problema nenhum em nos envergonhar. Agora, por que ele não nos envergonha? Para não desfalecer mais ainda a fé que nós quase não temos. O que ele faz? Ele, com a graça dele, ele deixa nós viver. Com a graça dele, ele deixa nós fazer. Então escute bem, a presença de Jesus, tá? A presença de Jesus, ela não revela quem ele é. A presença de Jesus revela quem nós somos. Eu vou usar esse personagem aqui, para não me usar alguém da igreja. Eu vou usar o personagem central dessa parábola chamado Zaqueu, justamente para a gente entender quem era Zaqueu, o publicano, quem era Zaqueu, o cobrador de impostos, quem era Zaqueu, era um homem bem sucedido na sociedade, quem era Zaqueu, era um homem rico, ele tinha empregados em casa. Eu imagino que Zaqueu não fazia comida, mandava fazer, ele comia do bom e do melhor. Só que quando apareceu para ele este homem aqui, que é santo, chamado Jesus, o que foi revelado de Zaqueu? A identidade. Qual era a identidade de Zaqueu? Ele era um ladrão. Ele olha para Jesus e fala assim, eu sou ladrão. O que era para acontecer aqui? Ah, o irmão estava no mistério, pulou no manto, rodou. O que era para ser revelado no irmão? Quem ele é? O que o irmão é? Um imprestável, um pecador, um miserável, um desgraçado, um condenado, que está usando de alguns subterfúgios, que muitas das vezes, quase que 100%, não é espiritual. Porque o que eu entendo? Se uma mulher tocou na roupa de Jesus, e ela foi curada, como é que o Espírito Santo toma alguém e não cura essa pessoa? Como é que o Espírito Santo toma alguém e essa pessoa não muda um caráter, não muda um comportamento, não muda nem para onde olha? Eu te pergunto, que espírito é esse que está usando pessoas no âmbito da igreja? Porque quando a gente vai entender, olha o que a minha Bíblia diz. Os dons do Espírito qual são? Amor, benignidade, 9. E quando se tem os dons, se tem o que mais? Quando se tem, escute bem, quando se tem os dons, se tem o que mais? Diga lá, os frutos. Aí, bora lá. O cara tem o dom de falar em línguas, mas não tem o dom de segurar a língua. Fala aos cotovelos mal de A, B, C, alfabeto inteirinho. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta aqui. Se é realmente o Espírito, o Espírito, está fazendo essa bem grande aqui. Se é esse Espírito
que é santo, que desce, louvado seja Deus, em Atos, que desce em João 16, Eu te pergunto, por que não muda o ambiente? Porque só é um momento, porque só é alguma fração distante e ainda totalmente descontrolado. Por quê? Me diga um momento, me diga aqui agora um momento que o homem, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, Bíblia, não sou eu, é a Bíblia falando, o mais cheio do Espírito Santo dos homens nascidos de mulheres, chamado João o Batista. Eu te pergunto aqui nessa noite, me mostra algum momento ele caindo, quebrando cadeira, rolando pelo chão e fazendo estardalhaço. Eu queria entender que o Espírito, que o próprio Messias encarnado testifica ser o Espírito de Deus da vida, e ele ainda vai mais além. Ele fala que Isaías profetiza, ele fala no capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 19 em diante, ele fala assim: eu sou a voz do que clama. Escute bem, quem tem o Espírito não fala por si, fala por Cristo. O que é que ele responde aos fariseus? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim lançar uma palavra para preparar um caminho para aquele que já está entre vós, que daqui a pouco entra no cenário. Daqui a pouco você vai ver maravilhas e prodígios, a ponto de que João vai ficar em algum momento em dúvida e vai pedir para que seus discípulos vão até Jesus e perguntem assim: tu és o Messias a quem aguardamos ou ainda devemos aguardar outro? E Jesus responde: volta e diga a João o que vocês veem. Maravilhas, cegos vendo, mundo falando, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, paralíticos andando, morto ressuscitando. Aí quando entregue a mensagem para João, ele fala assim: então agora eu posso descansar. Escute bem aqui, o conforto que nós buscamos no âmbito igreja não existe. Não existe. Por que não existe? Porque espiritualmente falando é a maior guerra. Eu não sei se você que ora, se tem dias que você amanhece o dia, parece que brigou a noite toda. Estou falando assim, como seria mais ou menos uma sensação. O irmão David não, porque ele já é viciado no pedal. Mas se eu for pedalar daqui aonde? Não vamos falar muito longe, não dou conta. Mas daqui na casa de Benevídeos e voltar, amanhã de manhã eu duvido se eu consigo levantar para andar. Eu duvido. É a mesma coisa quem tem um direcionamento na vida e que coloca propósitos, processos em oração, e quando amanhece o dia, principalmente quando essa oração não é uma oração de petição, mas é uma oração de intercessão, quando você percebe que o demônio está tomando conta da vida de alguém, e você olhou para aquela pessoa, entendeu a necessidade, e você vai orar por aquela vida, você vai estar numa dimensão espiritual, e nessa dimensão espiritual, o teu espírito guerreia também junto. Porque a oração natural, deixa eu falar aqui, a oração natural é comprar um remédio na farmácia. Só que tem problemas, ele fala aqui, lá em Lucas, acho que é 16 a 18, que tem uma mulher que ela tem uma doença que ela é encurvada, tá? Ela não é uma doença da coluna dela. Aquela doença, ele fala assim, é espiritual. Então, quando a gente entende a espiritualidade de qualquer processo que a gente vive, de qualquer lugar que a gente entra, não tem lugar que a gente assim, no mundo popular, católico, a gente usa um ditado assim: meu santo não bateu por quê? O meu santo não bateu com a irmã Sônia. Olha para ela, me dá um rebuliço, me dá até embrulho no estômago, por exemplo. Não é isso que a gente fala lá no mundo? É mais ou menos isso que acontece no âmbito quando você ora só. Quando a gente ora só o natural, que é aquela... Qual é a oração natural? Só para a gente entender aqui, isso aqui é da minha cabeça, isso aqui é meu entendimento. Se vocês tiverem entendimento, a gente pode falar aqui para a gente poder enriquecer ainda mais o nosso culto, nossa aula, nosso estudo. Uma oração natural, o que é? Eu dobrar meu joelho, Senhor, abre aquela porta de emprego para mim. Isso é uma oração natural. É uma necessidade física, social, familiar, cultural que eu estou precisando. Agora, quando eu vejo a guerra do irmão Davis, do irmão Ronaldo,
da irmã Rosa, da irmã Sônia, e eu trago para mim isso aqui, dobrar o joelho e falar assim, Senhor, eu vou orar, não pedir para mim, mas pedir para Deus, bater na porta do Senhor, para entrar com uma provisão, com uma providência, aí muda o foco da oração, deixa de ser petição para ser uma oração intercessora. Eu começo a deixar de orar por mim, pela minha felicidade, pela minha vida, pela minha necessidade, e eu começo a entender o quê? Que quando eu abençoo o irmão com uma oração, por mais que ele não ore por mim, a mão de Deus vem na nossa vida. Quando a gente entende que a oração, ela move o mundo dessa forma, o que vai acontecer? Um exemplo. Você sabe que alguém está passando por uma dificuldade, algum conflito, seja qual for na vida, e você fala, não, eu vou orar para essa vida. Eu não vou aceitar isso acontecer, eu vou orar por essa vida desse irmão. Quando a gente começa a trazer esse ambiente, nós temos que estar muito preparados para quê? Porque o diabo não quer perder. Tá? E o que o inimigo vai fazer? Ele vai começar a lançar as suas setas. E nós temos que estar revestidos por quê? Se está orando por alguém, não espera a oração de ser alguém de volta. Espera que Deus vai fazer na tua vida. Porque quem vai cuidar de ti já não é mais um homem, já é sim Deus. Por quê? Porque você está trazendo uma guerra que não é tua, para você apresentar a Ele. E Deus é Deus de resposta. Amém? Bora ler um pouquinho?